Muito bem, meus irmãos amados no Senhor, melhor noite, melhor dia para todos. E declarando que esta semana, todos os dias de sua vida sejam maravilhosos, reinando em vida. O tema que vamos apresentar para você hoje tem por título Rumo à Perfeição. É importante que a gente se contextualize e compreendamos que os rudimentos da doutrina de Cristo devem ser desprezados. Isto está lá em Hebreus 6, quando Paulo nos apresenta, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, sigamos, avancemos em busca da perfeição. Será que Paulo está dizendo que nós devemos deixar de errar ou deixemos a carne completamente? Não. Paulo sabe muito bem e o Senhor sabe muito bem, nosso Deus, que nós vivemos uma participação de carne e sangue. E isto implica em que, em alguns momentos, vamos cometer erros, falhas, porque estamos em carne, não é para nos livrarmos completamente da carne. Somos seres humanos sujeitos a fraquezas. O que está em questão aqui é a necessidade de crescermos na fé, de caminharmos no sentido de amadurecermos espiritualmente. Isso envolve conhecimento da graça e conhecimento de nossa fé e do relacionamento com o nosso Deus. Paulo diz que deixar o básico é caminhar em direção à perfeição, como ele declara também em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 8 a 11, onde ele diz: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, claro, deixei para trás as coisas de criança. E isto é para todos, independentemente de meio social, de país onde vive, de língua, de idioma, de cultura, todas as famílias passam por isso. Começa como criança, evidentemente, e vai crescendo e amadurecendo. Especificamente no verso 8, Paulo deixa claro, o amor nunca deixa de ser. Porque o amor, na verdade, é o pontapé inicial para a perfeição. O amor nunca deixa de ser, mas as profecias acabarão, as línguas, o dom, ele estava falando do dom de línguas, cessarão e a ciência acabará. Mas o amor não, o amor vai permanecer para sempre. Porque o amor está diretamente ligado à perfeição. Sem amor não há perfeição. Pois o amor foi o que brotou no coração de Deus quando ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como seus filhos. O Senhor, quando nos escolheu, o que gerou, o que acontecia no coração de Deus era o amor por todos nós, pelos seus filhos, seus eleitos. Ali houve o puro e verdadeiro amor, quando Deus nos escolheu e nos predestinou em amor. Então, o propósito de alcançar a maturidade em Cristo é nos permitir enfrentar as provações e os desafios da vida com coragem e confiança em Deus. À medida que crescemos na fé, tornamo-nos mais sensíveis à orientação do Espírito Santo na nossa vida e mais dispostos a nos submeter à vontade de Deus em todas as áreas em que vivemos. Quando crescemos, deixamos coisinhas básicas de lado, picuinhas, coisinhas de carne, deixamos coisas que nos impedem de crescer e deixamos de lado porque essas coisas acabam não significando praticamente mais nada para nós. A jornada rumo à maturidade não é, claro, um processo simples e nem instantâneo. Hoje eu vou crescer, amanhã já sou diferente. Claro que não. O processo de crescimento espiritual é algo que vai durante toda uma vida. E, evidentemente, nós vemos isso em nossas vidas e temos a percepção de entender isso. E requer um compromisso contínuo com Deus. Nós não vivemos uma religião onde temos que estar dentro da igreja fazendo isso ou aquilo outro, cumprindo regras. Não. O nosso compromisso não é com
líderes religiosos, não é com religiosidade, nosso compromisso é com o próprio Deus. A nossa submissão é a Deus, a nossa disposição deve ser de nos rendermos à sua orientação e transformação em nossas vidas. Ao buscarmos crescer em nossa fé e conhecimento de Deus, confiando em sua graça e poder, experimentaremos certamente no nosso dia a dia e nesse processo de crescimento um relacionamento cada vez mais profundo e significativo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao passo que, se nós permanecermos presos aos rudimentos básicos da fé e não progredirmos rumo à maturidade, corremos o risco até mesmo de nos tornarmos espiritualmente imaturos e vulneráveis à apostasia. Quer dizer isso? Podemos ser tentados a retornar às nossas antigas práticas religiosas e nos afastar da graça de Deus. A carne está aí para ministrar nesse sentido. A fé cristã não é apenas um conjunto de crenças, mas um relacionamento vivo com um Deus amoroso que deseja transformar nossas vidas e nos guiar para uma maior semelhança com Cristo. Por isso mesmo, Paulo mostrou aos Filipenses, no capítulo 3, verso 12, mas não era só para os filipenses, deixar isso sempre muito claro. As cartas de Paulo são o Evangelho de Cristo ressuscitado, que é para todo o povo de Deus em todas as épocas da história da humanidade. E nós hoje somos gentios de hoje. Então, Paulo mostrou aos filipenses que nós devemos avançar firmes para o alvo, que está registrado em seu Evangelho, no capítulo 3, verso 12, que diz assim: Não que eu já tenha alcançado, disse Paulo, nem que já seja perfeito, ou que já tenha alcançado a perfeição completa, é isso que ele quis dizer, senão que prossigo para o qual fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, eu mesmo não pretendo já tê-lo alcançado, esta perfeição plena, mas uma coisa faço, esquecendo certamente o que fica para trás e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo. E qual é o alvo? Batismo, arrependimento? Não. Qual é o alvo? Participar da Santa Ceia, participar dos estudos sobre Apocalipse, juízo eterno? Não, claro que não. O alvo é o que está diante de mim. O alvo é o chamamento supremo de Deus em Cristo Jesus. O alvo está no versículo 15 e no versículo 16. Assim que todos os que somos perfeitos buscando a plenitude da perfeição, né? Sintamos isso mesmo. Se outra coisa sentis, isto também Deus vos revelará. Mas naquilo a que chegamos, sigamos uma mesma regra de fé, sintamos uma mesma coisa. Regra de fé não tem nada a ver com rudimentos. Regra de fé não tem nada a ver com obediência de mandamentos. Regra de fé significa o quê? Falar o mesmo, crer o mesmo, pensar o mesmo, sentir o mesmo. E o nosso exemplo, e nós temos um exemplo, todos nós sabemos quem é o nosso exemplo, é o próprio Cristo. Ele é o padrão de perfeição para nós. E na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 13, Paulo fala sobre isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé, todos, e do conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho de Deus não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Conhecimento do Filho de Deus é conhecer o Cristo ressuscitado, depois da cruz. Há um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É possível chegar nisso? Claro, mas como é que eu posso chegar a ser igual a Cristo? Não é como é que eu posso. Não é através do meu mérito, da minha obra, do meu esforço pessoal. É através do crescimento em graça, através da palavra, do conhecimento da palavra, não é? Através do reinado em vida, onde eu vou amadurecendo e crescendo no entendimento. E para que eu preciso ser um Cristo nessa terra? Um cristinho com letra minúscula, porque Cristo é o grande padrão, só que olhando para ele nós vamos crescendo como ele cresceu. E no verso 14 diz, para quê? Qual é a finalidade de eu precisar crescer em graça,
de eu precisar atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças flutuantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que é uma criança flutuante no sentido espiritual? É aquela pessoa que está presa aos rudimentos. É aquela pessoa que pode até ter recebido a graça, mas fica ainda envolvida em perguntas. Mas como é que é a volta de Cristo? Por exemplo, a volta de Cristo. É um exemplo claro e clássico de perguntas que as pessoas ficam muitas vezes estagnadas nas respostas que não vêm. Não é? Se você está com Cristo em você, esse é o ponto importante. Não é? Quando ele vai voltar, como é que ele já veio de uma forma, manifestação tal. Cristo está em você, você está crescendo em graça. Pronto, não se preocupe tanto com o que vai acontecer depois. A fé verdadeira, ela não aceita oscilações. A fé verdadeira, ela não aceita, por exemplo, que você, hoje apareceu uma nova igreja aqui, apareceu um novo entendimento ali. Não, a fé verdadeira leva você a crescer, a amadurecer para sempre, para que você não flutue e não se ponha em infantilidade espiritual. Em resumo, embora muitos desses princípios básicos possam ser ou ter sido importantes para o nosso relacionamento inicial com Deus, Hebreus 6.1 nos chama a deixá-los para trás. Prossigo para o alvo, quer dizer, deixa para trás o que passou, o que é rudimento, não é? Caminhando rumo à maturidade e perfeição espiritual em Cristo. Ir além do básico envolve crescimento contínuo em nossa fé, uma compreensão maior da palavra de Deus, uma comunhão mais profunda com o Senhor. É uma jornada que exige compromisso, perseverança, firmeza e dependência constante da graça e do poder de Deus. E que esse estudo nos inspire a crescer e a avançar na fé, confiando em Deus a cada passo do caminho. É essa palavra que temos para você nesse momento, e eu gostaria até de declarar em oração, chamando à existência a vida de Cristo ressuscitado em meu corpo, em minha vida, em seu corpo, em sua vida pessoal, em todas as áreas de sua vida, que você possa aplicar o Evangelho da Graça na sua vida pessoal, no seu reinado em vida, no seu relacionamento familiar, tão importante, aprendizado também nesta família, e também na sua vida de comunhão com o Senhor, na sociedade. Não é? Senhor, que a minha vida, que a vida desses abençoados que nos ouvem aqui agora, possam ter como padrão Cristo, o exemplo maior, para que nós possamos caminhar rumo à perfeição, tendo este padrão único, exclusivo, que é Cristo em nós. E se você aprendeu com este tema e está disposto realmente a viver essa vida de entrega, né, ao Senhor, de tal forma que a cada caminho, a cada dia, possamos crescer um pouco mais em maturidade, caminhando rumo ao alvo estabelecido, a perfeição. Compartilhe esta palavra com outras pessoas, para que elas também possam desfrutar destas riquezas em Jesus Cristo. Será até uma próxima oportunidade, abençoada com todas as bênçãos. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores,
conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.